guardião dos caminhos, soldado dos pretos velhos e caboclos, emissário entre os homens e os orixás. Vou parar por aqui. Da mesma forma que a gente falou de caboclos e pretos velhos, alguns livros ou alguns blogs, vocês podem identificar o quê? Orixá e Iemanjá. Quem são as pombagiras ou Maria Padilhas que o Orixá e Iemanjá tem? Todos os filhos de Xangô têm X Exus, né? E aí, assim, é muito importante que a gente desmistifique que Orixá feminino vai ter uma guardiã sempre. Então, Iemanjá tem guardiã, quer seja Maria Padilha ou quer seja Pombagira, tá? Orixá masculino sempre vai ter Exu, tá? Então, é bem interessante. Então, assim, não tem assim, a guardiã de Xangô vai ser uma Maria Padilha, não. O guardião de Xangô vai ser, porque é uma frequência, né? É uma frequência masculina que logo tem um guardião na mesma frequência. É como se fosse numa linha vertical em que tem o orixá e tem o guardião daquela energia. Porque aqui a gente vai falar muito que os Exus são como se fossem os policiais do astral, né? Então os próprios campos, geralmente as Marias Padilhas de Iansã, elas atuam mais nessa questão dos cemitérios, das calungas, né? Resgate de espíritos desencarnados, cortar o vínculo, né, vampirizador, às vezes de espíritos desencarnados, obsessores, tá? Já as de Iemanjá, elas têm um caráter às vezes mais pedagógico, orientador, não que elas não possam afastar algum tipo de egum, algum espírito desencarnado, mas a metodologia como ela vai trabalhar já é um pouco mais diferenciada do que a de Iansã, tá? E o Exu de Oxóssi, aí eu não sigo essa linha, a Água de Aruanda não segue essa linha aqui. Exu de Oxóssi tem que ser Exu Vocego, Arrancatoco, ou alguma coisa assim. Arrancatoco algumas pessoas colocam como caboclo e outras pessoas colocam como Exu. Então, eu não sigo necessariamente essa ordem, porque senão já fica uma coisa, como eu falei antes, senão fica algo sugestionado. Então, Bia, ela é de Oxóssi, logo ela leu no livro que os Exus de Oxóssi são morcego, arrancatoco, tal. Então ela já vai o quê? Tem uma tendência de querer classificar, ou porque ela achou mais bonitinho, me identifiquei mais com o morcego. Então ela nem sentiu direito, ela nem entrou na energia do Exu mesmo, e ela diz, se eu manifestei esse Exu, deve ser morcego. Não, né? Eu prefiro que deixe na naturalidade, tanto que às vezes algumas pessoas falam assim, eu queria jogar os búzios para saber quem é o meu preto velho, quem é o meu Exu, tal. A gente pode confirmar, mas não para que eu diga quem é o seu Exu. Por quê? Senão eu vou estar sugestionando também, e isso não faz parte do aprendizado. Que são zonas de extremo calibre energético, que eles precisam ter um equilíbrio muito forte e que muitas vezes eles decidiram estar guardiões daqueles locais, porque alguém precisa fazer o serviço. Alguém precisa, né? É igual que a gente sabe o quê? Que dentro da Polícia Civil existem vários tipos de agrupamentos. Dentro da Polícia Militar existem vários tipos de agrupamento. Tem a polícia, tem a Rádio Patrulha, tem o GAT, GETAN, sei lá quem for mais, né? Existem os grupamentos. Assim são os Exus, aí classificados dentro da sua percepção, né? Então a gente tem que identificar e acolher os Exus não com esse tipo de preconceito do nome, enfim, e saber efetivamente qual o histórico, como é que ele trabalha, qual a seriedade. E antes de avançar aqui, né, como lutador contra o mal e etc., é importante também o quê? Os Exus, eles dominam o álcool, ou seja, eles dominam as bebidas alcoólicas, tá? Mas isso não significa que eles devem beber. Não significa que eles devem pegar uma cachaça e tomar a garrafa toda para o médium provar que está incorporado. Então, assim, eu prefiro partir do pressuposto que todos nós que estamos dentro de um contexto espiritual, dentro de uma gira, está com uma seriedade, né? Primeiro que você está mexendo, às vezes, em casa de marimbondo, se você estiver brincando, né? Porque aí depois a vida vai ficando um pouco desorganizada, né, para chamar a atenção que você não está fazendo a coisa correta, né, muitas vezes. Então eu prefiro não entrar nessa questão de ter que fazer alguns testes, né, ter que engolir brasa, ter que machucar pimenta, malagueta,
Eles são os protetores enquanto a gente dorme, porque assim, quando a gente dorme, a gente se entrega à frequência de Nanã e Yansan. Quando a gente dorme, né, a gente se entrega a essas duas forças. E, consequentemente, quem faz o elo dessas energias quem fazem, né? Justamente os Exus, tá? As padilhas, pombagiras ou os Exus guardiões também. Então, assim, quando a gente está dormindo, existem forças de Exus nos protegendo para que a gente não receba ataques enquanto a gente está dormindo. Às vezes também a gente é levado, não sei se vocês já tiveram, eu já tive alguns sonhos assim, de alguns sonhos que parecem sonhos, a gente não sabe se é sonho ou projeção, e que a gente está em lugares completamente ermos, né? Participando de coisas assim que no natural a gente nem estaria naquele local, né? Então isso daí, muitas vezes os Exus deixam que a gente tenha acesso a esses lugares para justamente a gente verificar como está o nosso calibre de pensamento. Porque é importante, por isso que a gente sempre fala, gente, antes de dormir, faça uma oração espontânea, tal, não entregue seu corpo, assim, né? Já se estou muito cansado, já pega, já deita e seja o que Deus quiser. De você sempre, antes de dormir, você mentalizar algo positivo. Porque o que você mentaliza poucos minutos antes de você dormir, vai repercutir nas experiências, muitas vezes, que você vai ter. Faça um teste, né? Mentalize algo positivo, faça uma oração, não precisa ser Pai Nosso, Ave Maria. Uma oração espontânea, tá? Faça uma oração espontânea, ou mentalize alguma resposta de alguma coisa que você está precisando na sua vida, que seja revelado, que seja mostrado qual o caminho, tal. E aí vocês percebam que o sono vai ficar muito mais esclarecedor e engrandecedor. Você vai em alguma casa de imagens, né? Não sei se vocês já foram, mas aqui, né, em Aracaju, perto do mercado, tem algumas, né, casas que tem imagens, né? A gente verifica umas imagens, uns Exus vermelhos, com chifres, com os rabos, né? As Marias Padilhas e Pombagiras de topless, né? Nuas, com as pernas todas de fora, só com a tanguinha. E aí, assim, é muito importante que a gente desmistifique dessas imagens. Por quê? Se o Exu, porque assim, se alguém fez daquela forma, é porque alguém recebeu naquela percepção, né, de imagem de um Exu. Mas é muito importante que a gente não tome aquilo como referência. Porque a Maria Padilha, rainha das 7 encruzilhadas, para você, ela pode, se você tiver a clarividência, né, ela pode se manifestar para você de uma maneira completamente diferente daquela imagem, né? Daquele gesso ali transformado em imagem. Então, assim, eu não sou muito a favor dessa questão depois que seu sultão aqui deu uma aula, digamos, aqui pra gente, eu desapeguei um pouco desses contextos, assim, de imagens, efetivamente, tá? Mesmo tendo imagens, por exemplo, no meu altar eu tenho um preto velho, uma preta velha, tenho um Ganesha, Miguel Arcanjo, tem um São Benedito que eu ganhei e tem um Frei Damião que eu ganhei, tá? Mas ali eu sei que é o quê? Uma representatividade. Na minha cabeça está muito claro, ainda tem um quadro de Iemanjá e tem uma Nossa Senhora da Conceição também. E aí, assim, na minha percepção, é muito claro que ali é como se fosse uma foto, uma lembrança, mas eu não estou apegado ao culto àquela imagem, porque tem pessoas que cultuam a imagem, né? Ai, meu Deus, a imagem caiu. Assim, parece que foi uma pessoa que fraturou, né? Só falta levar para engessar o braço, né? Então, assim, o culto à imagem, a gente precisa ter um alerta, para que a gente não fique dependente daquela representatividade. E do que Danilo falou, esses parecendo uns demônios, uns diabos, alguma coisa, às vezes, em algum contexto, a pessoa recebeu daquela forma. O signo linguístico do contexto ali de percepção, a pessoa recebeu daquela forma. Que aí a gente não vai entrar se é certo ou errado. Mas é a forma que a pessoa recebeu o Exu, foi daquela forma, tá? E lembrando também que os Exus, Orixá Exu e os Exus aqui, guardiões que nós estamos falando, foram colocados na categoria de demônios por conta da Igreja Católica, né? Então, essa questão das imagenzinhas com chifres e tal, muitas vezes estão influenciados do próprio contexto cultural e da própria questão do cristianismo, de colocar esse culto aos Exus guardiões como culto aos demônios,
né? É tanto que as Marias Padilhas e Pombagiras são colocadas como ex-prostitutas, parece que são prostitutas. As músicas colocam cabaré, ela é a rainha do cabaré, não sei o que mais lá, né? Então isso tudo daí vai da associação do cristianismo, né? E quando chegou aí em contato com a religiosidade afro, para amedrontar as pessoas, né? Então assim, não vá para aquela gira dali não, que é gira de demônio. São os demônios que estão ali, ou as demônias, né? São as demônias que estão ali, as pombagiras. E para vocês verificarem que é uma coisa tão forte, enraizado no nosso inconsciente, que às vezes as pessoas chegam aqui nos atendimentos do Águas e falam assim: olha, eu acho que eu estou passando por algum problema, tal, porque eu quando vou no show, eu fico com 10 pessoas. E assim, eu estou incorporada na pombagira, ou seja, é ótimo colocar a culpa na pombagira, né? E aí assim, eu estou na pombagira, assim, eu estou sentindo assim, uma energia muito forte, minha pombagira está me cobrando, porque toda vez que eu vou no show, eu fico incorporada na pombagira. Interessante que ninguém incorpora na pombagira para fazer concurso, para responder. Não é? Agora incorpora a pombagira para isso, né? Para arranjar um namorado, ficante ou alguma coisa. Então isso daí a gente precisa também dar uma orientação para as pessoas que vêm com esse tipo de discurso, para a gente desmistificar e ressignificar essas palavras que as pessoas veem dentro desse contexto, que são prostitutas. Eu estou passando esse batom aqui vermelho em homenagem à pombagira, meu filho, porque hoje eu vou sair para, né, fatal. Então assim, a gente precisa, inclusive aqui no ADA a gente já recebeu pessoas nos atendimentos, dizendo que inclusive em relações sexuais já intencionaram pombagiras e Maria Padilhas para dar uma quintura a mais. Então, isso daí, aí veja só que perigo. Vocês acham que é uma Maria Padilha ou uma pombagira que se aproxima nesse ato sexual? Lógico que não é. Alguma quiumba se aproxima e aí vai bebendo da energia sexual desprendida. Porque guardiões e guardiãs, eles se afastam. Aquele momento é de intimidade do médium, mesmo que qualquer pessoa que trabalhe com Exu, eles se afastam, deixa que a pessoa tenha a sua relação íntima, mas eles não bebem daquela energia que é desprendida ali, da troca de fluidos, né, no ato sexual. Então, assim, é muito importante que os médiuns não fiquem utilizando, porque isso daí eu ouvi de médiuns que eu entendia que tinham um pouco mais de educação mediúnica. Né? A sua casa é o orixá. Mas precisa alguém que guarde a sua casa. Esses são os Exus. Dá para entender, fica claro? Então, assim, é como se a polícia que protege a sua casa são esses Exus. E a sua casa é o orixá. Então, por isso que cada orixá... porque a nomenclatura. Tem alguns lugares que eles chamam escravo, né? Hoje vai ter gira de esquerda, ou então da rua, né? O povo da rua gira de esquerda, ou então hoje vai ser os escravos. A gente não adota essa nomenclatura de chamar o Exu ou a pombagira de escravos dos orixás. Assim como tem os caboclos, pretos velhos, herês, todos têm um departamento e eles não são escravos, na verdade. Porque quando a gente diz que é escravo, é como se a gente estivesse dominando também. E a gente não tem domínio. A gente tem uma colaboração e um assessoramento deles junto, né, aos orixás, os caboclos, pretos velhos, como se fosse um departamento. E não dizer que é escravo. A gente não está dizendo que é certo ou errado, mas assim, é o termo que a gente usa porque nós, seres humanos, quando começamos a falar escravo, a gente acha que é nosso escravo também. Que ele está ali para fazer o quê? Aquele emprego que eu quero, aquela casa que eu quero vender, aquela negociata. Então a gente tem que ter cuidado. E também, como diz assim, o povo da esquerda já está dizendo que hoje vai ter esquerda, então é como se tivesse uma direita que é boa e a esquerda não é boa, né? Fica mais ou menos nesse julgamento, quando a gente adota. Então vamos dizer que os Exus são os mensageiros, são os guardiões. E hoje as casas de Umbanda, as casas de espiritualidade, elas têm dominado mais esse termo, de os guardiões, né? Os Exus guardiões, que aí vai diferenciar o quê? Dos quiumbas. Quiumbas são aqueles que fazem as negociatas nas encruzilhadas, que vocês veem, aquele carneiro lá morto, aquela galinha preta, não sei o quê. E ali não são os Exus guardiões que fazem isso, porque eles não querem se alimentar de lixo, né? Principalmente eles dizem que a gente não coma tanta carne, quanto mais ele comer carne podre e morta, né? E sangue podre. Aquilo ali são quiumbas,
são seres energéticos que se plasmam, que ainda precisam do medo do animal, que na hora de morrer, daquele sofrimento. Isso daí é mantido por magos negros, por arcontes, por outros seres que se alimentam de medo e de energia plasmática de sangue, que não precisa mais no momento atual que a gente está vivendo. Então, é bom diferenciar o que é Quiumba e o que é Exus Guardiões. Existe uma diferenciação. Vocês já viram comigo, que vocês ainda não presenciaram, que é o meu orixá de cabeça, tá? Então, ele manifesta. Agora, obviamente, o quê? Quando estritamente necessário. Não é porque cantou para um xirê, né? Uma rosa para os orixás, cantou para Exu, necessariamente vai ter que se manifestar tal. Não existe, são momentos específicos, tá? Então, ele manifesta, não incorpora, porque ele é orixá, né? Que não são esses. E a questão dos médios, o Herê, ele não fala, porque ele é nível de orixá. E em relação aos mestres e mestras, né? Fábio, inclusive, ele tem uma experiência com mestraninha, que é lá do Catimbó, né? Geralmente é Rio Grande do Norte, Paraíba, não sei se lá em Minas vocês têm muitos mestres. Maceió tem, né? Mas é mais Maceió, Paraíba, Maranhão. A gente tem uma amiga que é de Belém, tá? Tem muita, né? Lá do Pará. Eles têm muito essa questão do Catimbó, que aí tem os mestres e as mestras, né? Que aí são como se fosse, as mestras são como se fosse Maria Padilhas, Pombagiras. A que Fábio foi para uma consulta lá no Rio Grande do Norte, a consulta dela é cantando. Você faz uma pergunta e ela canta uma música respondendo a sua pergunta, tá? Geralmente os mestres e as mestras, eles são juremeiros. Eles nascem da cultura a Jurema Sagrada, tá? Inclusive, aproveitando que também Exu tem o Zé Pilintra. O Zé Pilintra foi colocado naquelas vestes de boêmio quando a cultura foi para o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro tem a questão da boemia, a Lapa, aquelas coisas. É tanto que se vocês observarem a roupa do Zé Pilintra, parece com aqueles sambistas do Rio de Janeiro, né? Aquela cartó, né? Aquele chapéu, Panamá, não sei, né? Aquele terno, o sapato bem engraxado, né? Brilhando. Isso daí é de acordo com a alteração que o Rio de Janeiro deu, tá? Sua terra deu, né? Mas o Zé Pilintra, não vou dizer que o Zé Pilintra é verdadeiro, né? A matriz do Zé Pilintra, da energia do Zé Pilintra, é na Paraíba. Inclusive, eu e Fábio, a gente foi visitar a terra do Zé Pilintra, certa feita, que fica próximo àquela cidade, a praia de Tambaba, que é a praia de nudismo. A cidade, né? Então, é a cidade do Zé Pilintra, tá? E aí a gente passou por lá, tudo isso aqui, e as pessoas falam abertamente sobre o Zé Pilintra, que é tido como um mestre juremeiro. Que a incorporação é um pouco diferente, se vocês observarem, do mestre juremeiro, Zé Pilintra, é um pouco diferente da incorporação do Zé Pilintra com a influência carioca, que é aquela questão do gingado, aquela questão toda, tá? De acordo com a casa que o médium esteja fazendo o seu desenvolvimento mediúnico, né, é que vai dar o tom exatamente de como vai ser esse. Se nós tivéssemos aqui um culto do Catimbó, consequentemente, todas as pombagiras, Exus, seriam mestres e mestras e teriam um arquétipo já pré-moldado. Então, todos agiriam de uma forma de mestres juremeiros. Como nós estamos em um contexto de Umbanda, e essa Umbanda que a gente vivencia aqui é uma Umbanda trazida lá para o Zélio de Moraes, então vem da questão do carioca. Tá? Vocês querem saber a consulta da mestraninha? Teria um espírito que já conheceu as profundezas do mal e do apego à matéria e agora decidiu trabalhar apenas para a luz, tá? Então houve uma evolução ali, um estágio de vários tipos de formas. Quem for ler o livro que Fábio disse, O Guardião da Meia-Noite, vai entender perfeitamente o que é que a gente está falando, tá? Os Exus atuam diretamente em nosso lado sombra, né? E são os grandes, inclusive em relação a essa questão do lado sombra, por isso que muitas pessoas temem gira de Exu. Porque as pessoas temem o quê? Que sejam revelados todos os segredos ocultos. Aquilo que ninguém quer que seja revelado, aqueles nossos desejos
que somente a nossa mente produz e ninguém mais sabe. Então, geralmente as pessoas temem uma consulta com os Exus, porque a depender da situação, os Exus eles não têm muita papa na língua. Então eles falam abertamente aqui: você que fez isso. E aí vai falando, tá? Mas aí é uma coisa muito excepcional eles fazerem dessa forma, tá? Na frente de todo mundo, escandalizar algo, tá? Não xingam, não chama rapariga, puta, esses nomes assim. Vagabunda. Vagabunda, não é. Porque assim, a gente já presenciou pombagira dizendo assim: chama essa vagabunda. Então assim, eu mesmo não queria estar numa gira para que uma entidade, um guia espiritual diz assim: chama esse vagabundo. Primeiro que eu não sou vagabundo, porque, né, lendo lá o Aurélio, a gente sabe o que significa vagabundo. Então assim, é um pouco destoante esses tipos de tratamento. Em seus trabalhos cortam demanda, desfazem feitiçarias, magias negras feitas por espíritos malignos, em conluio com encarnados que usam a mediunidade para fins nefastos. Então vocês já devem ter ouvido falar em pessoas o quê? Que vão para casas, né, de contextos afro, supostamente, né, ali, para manipular o campo energético, para mandar matar, para mandar prejudicar, para ganhar o cargo, para fazer um monte de coisa, tal, para deixar doente, para deixar impotente, para enlouquecer a pessoa, tá? Então isso daí, como o Fábio falou, isso daí não são Exus que trabalham com isso daí. Isso daí são quiumbas, ou seja, espíritos que para se manterem aqui nesse contexto energético precisam dessas negociatas e eles servem não à luz, à escuridão, tá? Exu é quem abre nossos caminhos, mas também fecha, tranca e acorrenta nossa vida quando nos encontramos desequilibrados e viciados numa maldade, numa possessão sem fim. Isso é a lei de Exu. Então assim, se Bruno ele procura uma casa para fazer o mal, porque ele quer ser o chefão lá do ambiente de trabalho, quer derrubar o chefe, quer enlouquecer a pessoa, sei lá o que for, e geralmente o que? Esses tipos de trabalho são utilizados vísceras, cérebro, né, de boi, que é miolo, né? O miolo de boi, coração de boi ou de porco, o próprio sapo com a boca costurada. Então tem todos esses contextos. Isso daí existe, gente. Isso daí existe. E tem pessoas que pagam e tem pessoas que fazem, tá? Então, aqui por isso que a gente colocou, os Exus eles trancam a vida da pessoa. Então assim, a pessoa que manda fazer uma questão dessa nunca vai ter uma vida feliz. Nunca vai ter uma vida feliz, tá? Porque ele provocou que ele abriu as portas das trevas. E ali ele agora começa a servir também as trevas. É mais ou menos como se estivesse vendendo a alma para o diabo, tá? Aí é para o diabo mesmo, tá? As pombagiras são conhecidas como a polícia feminina do astral e trabalham em todo caso que envolve sentimentos, emoções mal orientadas e desequilibradas. As pombagiras desempenham atividade fundamental no resgate de espíritos comprometidos com o coração, emoção e sexualidade. Por isso que eu falei, elas dominam a energia do sexo, tá? Do amor. Então é muito natural que as pessoas busquem essa frequência, né, de guiança para tratar assuntos amorosos, tá? É muito comum que as pessoas busquem Maria Padilha, pombagira, para dizer assim: eu quero arranjar um marido, um namorado, sei lá o que for, uma namorada, né? É muito comum. Mas aí o que? Tem que saber também como fazer esse pedido e tem que prestar atenção qual vai ser a orientação. Porque se for utilizando vísceras, aí voodoo, né? Aqueles bonequinhos de pano, né? Aí você já sabe que você já está entrando por um outro contexto que não é... Porque eu sempre falo, os Exus ou as pombagiras, se você tiver nessa ordem de conseguir de abrir seus caminhos para a ordem do amor, eles vão o quê? Melhore a sua frequência. Eles vão passar o quê? Um banho, vão passar algum tipo de questão, uma limpeza, né? Eles vão fazer em você para melhorar a sua frequência. Porque às vezes você está querendo um relacionamento sério, mas o seu comportamento está de piriguete. Ou pirigueto, não sei se existe. Então, às vezes, a sua vibração está incompatível. Às vezes, internamente, diz assim: poxa, a gente conhece, a gente tem alguns amigos que dizem assim: eu só arranjo um homem que quer tirar casquinha. Óbvio, porque seu comportamento, a sua fala, é só para querer tirar casquinha mesmo, né? Mas dentro dela, fala assim: eu não consigo um homem para casar,
Sigmarlá, óbvio, porque assim, às vezes a vibração, então os Exus, ele, o quê? Eles ajudam a equilibrar esse campo energético e ordenar o que sua mente e o que seu coração efetivamente está vibrando, tá? Alguém precisa descer as trevas e fazer esse trabalho. Você precisa de um médico, mas precisa também de um policial. Você precisa de um filósofo, mas também precisa de um carcereiro. Então, há de ter quem desça as trevas e não apenas quem sobe a luz. Esse é o papel dos Exus, tá? Aqui a gente colocou a representação do tridente, tá? Então, o primeiro significa os 4 elementos, né? Então, a água, o fogo, o ar e a terra. Esse daqui é dos Exus masculinos. Esse daqui é das pombageiras Maria Padilhas arredondadas. Vocês estão vendo que é diferente? Ó, quadrado, né? E aqui, femininos, tá? E aqui também, às vezes, em alguns pontos riscados dos Exus, apresentam como se fosse uma cruz, tá? E também com os 4 elementos, o fogo para cima, a terra, a água e o ar, tá? Esclarecendo, os Exus guias são iguais aos Exus orixás, eu já falei aqui, né? Não. No sincretismo e em outras religiões, os Exus são considerados como demônios. Qual a explicação? Já falei. As bebidas alcoólicas são obrigatórias, já falei que eles não bebem, né? Não precisam beber, mas nos contextos de limpezas, às vezes eles utilizam a bebida alcoólica, não para ingerir, mas para ordenar ali, porque eles dominam o álcool. Porque as bombadilhas são equiparadas a cortesãs prostitutas, eu já falei também aqui, né? Os Exus têm energia neutra, podendo atuar para o bem e para o mal. Tem alguns livros, gente, que falam que os Exus, eles possuem uma energia neutra, que a depender de quem manipula essa energia, pode tender para o bem ou pode utilizar para o mal. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Não concordo com essa afirmação, tá? Porque os Exus, eles vão chacoalhar ali a cabeça de Márcia, eles vão agitar ali para que Márcia tome a resposta e eles vão indiretamente mostrar os 2 caminhos para que ela escolha. Porque assim como os Exus também, nenhuma outra falange vai escolher por você, porque a escolha é sua. A responsabilidade é sua, eles podem orientar. E os Exus, eles dão essa sensação de confusão, mas na realidade eles estão clareando os seus pensamentos. Porque às vezes você nunca pensou por um outro contexto. Nunca tinha pensado que poderia ser dessa forma também, ou dessa outra. Eles mostram vários caminhos, afinal são os senhores dos caminhos, tá? Porque a sexualidade é associada aos Exus, já falei que eles vibram aqui no nosso chakra base e eles dominam a energia do sexo.